Então vamos lá. E nós seremos transformados, no verso 53, porque é necessário que o corpo corruptível o quê? Então ele não vai ser o quê? Ele vai o quê? Olha como é diferente, tá vendo? Uma coisa, você sabe que tem pessoa que fala assim, já viu aquela, a minha esposa costuma falar que bonitinho é feio arrumadinho, né? Tá certo? Ele não deixa de ser feio, só mais arrumadinho, mais ajeitadinho, não é verdade? Aqui não é que você vai ser imortal, é que você vai o quê? Se revestir da imortalidade, tá certo? E esse revestimento não é seu, esse revestimento é o quê? Vem de fora, é de Deus, tá bom? Vamos continuar aqui, 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei Eterno, imortal. Olha aí, imortal é um adjetivo, de quem? Está claro, né? Deus único ainda, né? A Igreja Adventista crê que nós temos um Deus, 3 pessoas, tá? Um só Deus, 3 pessoas. 1 Pedro 1,4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Está claro, né? Se está reservada nos céus, irmãos, é porque não está na terra, tá certo? Não é algo dessa terra, não é algo nosso, não é algo nativo, não é algo que nós possamos adquirir aqui. 1 Pedro 1,23, pois fosse regenerado, não de semente corruptível, mas incorruptível. Qual é a semente que nos regenerou? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Isso aqui é uma ação divina, não de semente corruptível, mas de semente, a parábola, né? Do semeador, a semente, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela muda com o tempo? Não. Ela se estraga com o tempo? Não, ela é de Deus. Tá certo? Ela é incorruptível. A última. 1 Pedro 3,4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao quê? Ao incorruptível trajo, ou ao traje incorruptível. Tá certo? Mas esse traje incorruptível não é do homem, do ser humano. Ele deve estar unido a ele, deve buscá-lo. De um espírito manso e tranquilo, quem é de grande valor diante de Deus. Eu quero concluir essa parte. Agora vou falar do imortal. Imortal como atributo ou característica, imortal é um adjetivo que retrata quem? Deus. Quando nós definimos Deus de acordo com os atributos. Tá certo? Alguém consegue dizer um outro adjetivo que só Deus tem? Claro. Deixa eu só deixar um pouco mais. Está muito complicado? Não? Deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui, só para você entender melhor. Se eu falo para você, olha, tem 4 rodas, o que você vai dizer? Puxa vida, não. Eu falo, tem um volante. Pode ser um caminhão também, mas é um veículo, não é verdade? É um veículo. Tem motor, tem transmissão. Aí você vai, poxa, isso aqui, estou dando as características que só um veículo tem. Você fala, é um avião. Não, peraí, avião não tem tudo isso. É um caminhão, mas caminhão não tem 4, caminhão às vezes tem mais, não tem? Não é verdade? É um ônibus. Não, mas ônibus também tem mais. Então, existem características únicas que definem Deus, que só Deus tem. Uma delas, alguém disse aí o que é? Onisciência. Onipotente, né? Onipresente, não é verdade? Alguém sabe mais? Algum? Maravilhoso?
Amor. Quem disse amor? Cadê? Quem disse amor? Muito obrigado. Amor. Eterno também. Isso aí são características que só Deus possui. Criador. Vocês estão entendendo a ideia? Quando você diz que existem... Por isso que quando você olha no conflito dos séculos, você tem alguém querendo ter o quê? Essas mesmas características de Deus, que é o inimigo, que é Lúcifer. Só que ele não possui, porque só Deus possui essas características. E uma dessas características é o quê? A imortalidade. Tá certo? Nós podemos confirmar isso com o texto de Romanos 1:23, que é a glória do Deus incorruptível, com a 1 Timóteo 17, nós já lemos o texto todo, que assim é o Rei eterno e imortal, e também é Pedro, incorruptível mediante a palavra de Deus, que vive e é o quê? Permanente. Ora, nós já dissemos aqui, Deus vive. E é permanente? É. Mas nós também estamos vivos, não estamos? Estamos ou não estamos? Sim ou não? Sim. Eu tenho a vida? Sim. Opa! Temos vida? Nossa vida é o quê? Nossa vida é derivada. Essa vida que nós temos é nossa? Né? Nós já vimos isso aí na questão dos talentos, não é verdade? Tá certo? O nosso tempo, a nossa vida nos é o quê? É emprestado, nos é entregue por Deus. Por quê? Porque Deus é o quê? É o doador da vida. Deus é a fonte da vida. Somente Deus possui o quê? Somente Deus possui a vida. Você entende que existem algumas prerrogativas que só Deus possui. Posso usar um outro exemplo aqui? Então vou falar um outro exemplo para você. Olha. Deus é vida? É. Claro que é. Deus é amor? É, claro que é. Essas prerrogativas pertencem a Deus, tá certo? Eu vou dar um exemplo para você. Se você precisa de um remédio, você vai onde? Na farmácia, é óbvio. Tá certo? Você não vai comprar remédio no açougue. Tá certo? Não é verdade? Não faz sentido, não é verdade? Então, quando você está com Deus, em Deus existem o quê? Existe vida, existe o quê? Existe amor. Você está começando a entender o que existe com Deus? Agora, sem Deus, sem Deus, o que você não tem? O que você não tem? Você não tem o quê? Não tem vida, não tem o quê? Não tem amor, não tem domínio próprio. Porque essas prerrogativas são de quem? De Deus. Assim como a imortalidade. A grande mentira, e para nós que mexemos com esses assuntos, é muito importante nós termos aqui este livro, né? Eu recomendo a todo ancião, não sei se você já tem, mas todas as doutrinas da igreja, elas estão explicadinhas aqui, num grande esforço da igreja em traduzir esse livro. Finalmente está ao nosso alcance, é o Tratado de Teologia. Você saber sobre o sábado, tá certo? Sobre a imortalidade da alma, sobre a condição dos mortos. Está tudo bem explicadinho aqui. É grosso assim, impressiona porque tem muito assunto. Quando você tem alguma dúvida na sua igreja, precisa, mas como é que nós acreditamos de fato? Dá uma olhadinha no Tratado de Teologia. Tá certo? Tratado de Teologia, tá? Eu creio que nos céus deva ter. Vamos lá então. Então nós falamos que essas prerrogativas de imortalidade pertencem a Deus. No caso, nós falamos que os ressurretos, aqueles que ressuscitarem, não serão imortais. Não serão imortais. Eles serão o quê? Revestidos da imortalidade. Tá certo? Qual é a promessa de Deus para nós? Está ali, ó, em Romanos 6:23. Porque o quê? O dom gratuito de Deus é o quê? Olha só, vida eterna é diferente de quê? Porque vida eterna quer dizer que eu
ter vida eternamente. Tá certo? Eu vou adquirindo essa vida de que maneira? Eternamente. Tá certo? Vida eterna quer dizer que eternamente eu tenho que estar o quê? Eu tenho que estar ligado a Deus. Vocês estão entendendo? Para ter vida eterna, vou voltar aqui o meu exemplo. Para eu ter o remédio, eu tenho que ir onde? Para eu ter vida, eu tenho que estar onde? Com Deus. Eternamente eu tenho que estar como? Ligado a quem? A Deus. Eternamente, pastor? Eternamente. E lá no céu? Eternamente. E depois? Eternamente. Mas e se eu não estiver ligado? Você vai estar ligado. Como é que eu sei? A Bíblia diz que você vai estar ligado. Aqueles que ressuscitarem estarão ligados eternamente com o Pai. E nós sabemos que o pecado não se levantará o quê? Não se levantará uma segunda vez. Mas pode acontecer? Pode, mas Deus em sua sabedoria e sua inteligência já viu que isso não vai acontecer. Vai estar bem claro na nossa mente. Igual a minha filhinha que uma vez meteu a mão num vapor ali de quente, né? Queimou a mãozinha, nunca mais meteu a mão. Nós vamos ver ali as marcas. Pois então, queridos, a vida eterna está implícito o quê? A eterna. É por isso que no céu vai ter o quê? Vai ter o quê? A árvore da vida. A árvore da vida. Era plano de Deus que o homem morresse? Não. E o homem foi criado eterno? Não, a eternidade era condicionada à obediência. Exatamente. O homem, se ele foi criado em algum ponto, ele não existia durante todo o quê? A eternidade. Houve um momento em que o homem foi criado, tá certo? Ele não é eterno, porque ele não está na eternidade. Tá certo? O homem não está na eternidade, ele passa a existir no momento. Assim como eu e você, Adão, passa a existir em um momento. Mas naquele momento que Adão passa a existir, havia morte. Morte é não vida, certo? Existe a possibilidade, porque morte é não vida. Vida é quem? Vida é Deus. Enquanto ele estivesse com quem? Havia o quê? Vida. Muito bem. Só que houve um momento em que ele se afastou de Deus. Longe de Deus, não vida. Não vida, morte. Tá certo? Então a promessa da vida eterna é uma eterna dependência de Deus. Por quê? Porque nós somos incapazes de ter vida em nós mesmos. Somos incapazes, tá? Por isso que Jesus falou que Ele é, porque Ele é a videira, né? Indo um pouco mais além, irmã, esse exemplo da videira, a senhora sabe o que é que nos cola de novo ali na videira? Sabe quem é a cola? Ellen White fala isso. Sabe quem é a cola? Jesus é a videira, nós somos os ramos e quem é a cola? Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo que nos une. É Ele que nos une. É o Espírito Santo que nos une, que nos mantém unidos a essa videira. Oi? Olha só que maravilha. Vamos continuar aqui. Você entende então a questão da mortalidade então, dentro desse contexto. Continuemos aqui. Continuemos a nossa exegese. Agora eu vou falar do substantivo. Substantivo o que é? É uma coisa, alguma coisa, tá certo? Substantivo é alguma coisa, tá certo? Nós temos o termo imortalidade como um substantivo, que é alguma coisa que o quê? Que não se corrompe. E não se corrompe, nós já falamos o que é. É algo que não o quê? Que não o quê? Que não estraga, que não muda conforme o tempo. O tempo passa e continua o quê? Exatamente. Igual as nossas esposas, não é verdade? O tempo passa e continua sempre lindas e maravilhosas. Não é verdade não, irmão? Você está discordando de mim? Não. Ah, bom. Então vamos lá.
o termo substantivo agora, vamos lá. Esse termo, aftarsia, esse radical aparece também 7 vezes e tudo no Novo Testamento. Olha lá, Romanos 2,7. A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Você procura isso. Você mantém-se procurando isso, buscando isso. É algo que você busca. Não é algo seu, é o que você busca. 1 Coríntios 15, 42, nós já lemos aí. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará o quê? Em incorrupção, mas nós sabemos que essa incorrupção, porque ele está o quê? Revestido, né? Revestido. 1 Coríntios 15, 50, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar. Nós não podemos herdar a imortalidade. Como é que nós vamos herdar? Ela tem que, de alguma maneira, ser colocada em nós. Nós não temos, não é algo que nós temos assim, nascemos com esse direito. Algumas doutrinas ensinam que existe o direito a todos os homens a isso. Isso não é verdade. Vamos lá. 2 Coríntios aparece 2 vezes, 15:53. Essas 2 passagens nós já lemos. Para ganhar tempo, vamos avançar aqui em Efésios 6:24. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Mas, pastor, em sinceridade? O tradutor traduziu em sinceridade, que deveria ser de uma maneira, o nosso amor. O amor é o quê? O amor é um atributo de Deus. Muito obrigado. Se nós amarmos verdadeiramente como o atributo de Deus, sendo um atributo de Deus, o amor muda? Não, irmãos, o amor, ele é incorruptível. Tá certo? E o último, 2 Timóteo 1,10, é que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz. Quem trouxe à luz? Vamos lá, vamos ler de novo. É que é manifesta agora pelo quê? O qual? Quem? Jesus Cristo. Aboliu o quê? E que mais que ele fez? Isso. Quem trouxe? Jesus Cristo. Tá certo? Vocês estão entendendo que esses termos estão ligados a algo que não pertence a quem? Ao ser humano. Que pertence a quem? A Deus. É algo que Deus tem para dar para nós. Tá bom? Ficou claro isso? Vamos concluindo aqui. A mortalidade, claro, não é característica associada ao homem. É necessário ser o quê? Acrescentado. Não é nato, você não nasce com isso. Tá certo? Você não nasce com isso. Romanos 2,7 indica que é o quê? Uma recompensa. É algo que vai ser dado a você, mas não é seu. Se é recompensa, é seu? Claro que não. Se é recompensa, você vai ganhar. É uma promessa que é feita. Tá certo? 1 Coríntios 15:50 indica que é uma herança. É uma herança, é um acordo que existe ali. Mas não é seu. Vai ser dado para você, mas não é seu. Tá? Vem ao ser humano através de quem? Cristo. É Cristo que torna possível essa herança, ou seja, esse revestimento, não é isso? Essa vida eterna. Cristo torna isso possível. O seu sacrifício, o seu sangue. Tá? E o termo aponta um evento após a sua morte. Herança, né? Herança está associada à morte de Cristo. Nós podemos ter após a morte de Cristo. Imortalidade, não morte, igual vida. Tá certo? Vida eterna para nós. Imortalidade, Deus. Deus é o único que possui vida. Vida, presença de Deus, e morte, ausência de Deus. Tá certo? Morte, ausência de Deus. Eu vou deixar aqui uns 5 minutinhos para quem tiver alguma pergunta. Agora o termo alma. Isso é fácil, né? Eu creio que a maioria de nós conhecemos esse termo. Eu falei da imortalidade, imortalidade da alma, mortalidade da alma. Agora eu quero falar do termo alma. O
termo alma, ser, meu hebraico ali foi para o espaço, mas a palavra original é nefesh, tá bom? Nefesh. Nefesh é o termo que a Bíblia usa para falar de quê? De alma, tá certo? Que é diferente daquilo que o filósofo usa para defender que é alma. O termo nefesh, ele aparece 131 vezes no Antigo e no Novo Testamento. Tá? Eu tirei ele. Aparece nos dois, no Antigo e no Novo. E aqui é muito fácil. Essa palavra aqui é muito fácil. Alma para nós na Bíblia é muito, muito simples. Gênesis 1:20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente o quê? Répteis de quê? E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Olha o termo alma aqui, ó. Está vendo aqui o termo alma? Alma quer dizer um ser, uma entidade, não é isso? Olha a outra tradução que o próprio Ferreira dá. Aquela lá é na Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revisada Atualizada. Logo abaixo. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Quer dizer, não tem muito que inventar aí, né? O termo ele é muito, muito claro em si. Embaixo aqui, outra passagem. Êxodo 1:5. Todas o quê? Pois que procederam dos lombos de Jacó foram o quê? 70 almas. Não é isso? E essas almas... José, porém, estava no Egito. Olha aqui a outra tradução logo abaixo. Todas o quê? Todas o quê? As pessoas. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram o quê? 70 pessoas. 70 pessoas. A própria tradução, a própria Bíblia já entende que essa conotação de alma e de pessoa, de entidade, de ser vivente, isso aí é algo que já está bem evidente. Olha lá, Jeremias. No 18º de Nabucodonosor, no ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. Essa palavra pessoas aqui é o mesmo nefesh. Tá certo? É o mesmo nefesh que algumas versões trazem como quê? Como alma. Tá certo? Jeremias 52:29, olha aqui, na revista atualizada. No ano 18º de Nabucodonosor, levou ele cativo de Jerusalém 832 pessoas. Quer dizer, aqui o texto era tão óbvio, mas tão óbvio, que embora a palavra que pessoas fosse nefesh, nas duas traduções ele traduziu como quê? Como pessoa. Ficou claro isso ou não? Sim ou não? Não? Vou repetir. Aqui você tem o mesmo texto duas vezes, não é isso? Aqui tem alma e na outra tradução tem o quê? Pessoa. Mas conforme você vai lendo, chega outras passagens onde as duas traduções, elas não mudam mais. Ela aparece onde? Pessoas e pessoas. Mas a palavra original em hebraico é o nefesh. Mas ele nem se importa mais em colocar alma. Coloca o quê? Pessoas. Coloca pessoas. Ficou claro isso? Posso prosseguir? Posso? Então vamos. Termo alma quer dizer o quê? Ser, entidade vivente. Quer dizer o quê? Criatura. Criatura possui vida? Possui vida em si mesmo? Não. Possui vida derivada, não é isso? Não é verdade? A criatura não é o quê? Não é eterna, não é imortal. Tá certo? A criatura não é imortal. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma... O que nós poderíamos dizer aí? Qualquer pessoa que pecar vai o quê? Morrer. Isso é novidade? Quem é que fala a mesma coisa? Paulo fala a mesma coisa? O que Paulo fala? Que o salário... Não tem novidade aí. O salário do pecado é a morte. Ou seja, uma pessoa que pecar vai morrer. Ponto final. E nós temos os outros exemplos. Isaías 53:12. Por isso daria parte de muitos. Poderosa participou. Quanto derramou a sua alma. Derramou a si mesmo. Né? Entregou-se a si mesmo. E por último, aqui o último texto. Apocalipse 22:2. No meio da praça...
eu tenho uma aula interessante sobre praça, porque na Bíblia não existe a palavra rua. Já viu aquele termo ruas de ouro? Não existe esse termo ruas de ouro na Bíblia. O que existe é a praça. Mas é que o conceito de praça aqui para nós, da mentalidade grega, ele tem um conceito de rua. Por isso que nós entendemos o que ele fala como praça, como rua. Mas isso é uma outra história. No meio da sua praça, de um lado e outro do rio, estava o quê? A árvore da vida, estava lá no céu. Estava o rio no meio e a árvore parece que faz uma forquilha assim, né? De um lado no outro, não é? Porque é uma árvore, né? Ó, estava o quê? É plural ou singular? Quantas árvores são aqui? Uma árvore. Não, está falando de uma árvore. A árvore, não é as árvores, tá certo? O texto fala, estava o quê? A árvore da vida. E ela estava como? De um lado e de outro. Ou seja, ela deve de alguma forma alcançar os dois lados do rio aí. Essa é a minha interpretação. Que produz frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para... Entenderam? O que é saúde? Que tipo de vida? Está entendendo? Se você não quiser vir para a árvore, não vai ser bom, não é verdade? Mas nós somos inteligentes, já vimos tudo, não é verdade? Estaremos lá, em nome de Jesus. Conclusões. Aquilo que nós entendemos por alma está, ou muitas pessoas no nosso país aqui, na nossa região, tanto no Brasil como em outros lugares, aquilo que as pessoas secularmente entendem por alma está originado onde? Filosofia grega. Tá? Está originado na filosofia grega. As definições filosóficas foram introduzidas no cristianismo no século I e II por quem? Pelos apologistas, tá certo? Grandes homens, mas infelizmente trouxeram essa dificuldade. Imortal é um adjetivo associado aos atributos de Deus, tá? Como a vida eterna. A imortalidade é um substantivo que não é nato. Você não nasce com isso, o ser humano não nasce com isso e só pode ser recebido através de Cristo Jesus. Não é seu, vai ser dado para você. A criação jamais receberá o atributo da imortalidade, mas a vida eterna, em uma eterna relação de quê? Dependência, tá bom? O termo alma na Bíblia refere-se ao quê? Vida ou entidade vivente. Por causa da entrada do pecado, todo ser vivente passa a sofrer o quê? A morte. Toda alma, ser vivente, está o quê? Sujeita à morte. Aqui eu concluo. Eu agradeço a oportunidade. Se eu pudesse sugerir alguma leitura, eu sugeriria que nós estudemos um pouco mais o estado dos mortos. Ainda existem algumas dificuldadezinhas na nossa igreja que nós temos percebido e talvez, quem sabe, numa ocasião futura, se vocês puderem se debruçar um pouco mais sobre o estado dos mortos, eu creio que será de grande valia. Mas que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Estamos sempre à disposição para servi-lo, viu? Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Vamos lembrar do microfone para passar para o pastor Marlton. Obrigado, professor. Quem gostou dessa aula, sinceramente, diga amém. Amém. Uma saudação, professor Dr. Márcio. Obrigado, doutor.